Olá! Vamos nesta aula aprender como utilizar a função fgetS para fazer a leitura de texto a partir do teclado. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está na aula 131 do nosso curso de Programação com a linguagem C. Seja muito bem-vindo ao canal Programe Seu Futuro. Nas aulas anteriores, nós vimos então como criar um vetor para receber uma string, fazendo aqui uma atribuição. Nós vimos como utilizar a função scanf e aí nós vimos que se você não usá-la de forma adequada, isso pode gerar alguns problemas no seu programa. Na aula anterior, nós vimos a função getS, que inclusive eu reforço aqui. Faça o possível para não utilizar a função getS, ela não é segura. Além de permitir que seja lido mais caracteres do que o seu vetor tem capacidade para armazenar, ok? Então hoje, se você achou meio confuso essa notação do scanf e se você não quer utilizar o getS, nós vamos ver então uma terceira forma completamente segura de fazer a leitura de texto a partir do teclado. É a função fgetS. E aí, entre parênteses, nós temos que passar 3 parâmetros. Mas primeiro, vamos entender esse nome da função. Como eu mencionei na aula anterior, para quem conhece um pouquinho de inglês, o get no inglês tem o sentido de pegar alguma coisa. O S, string, então pegar uma string. E aí, por que esse F? Esse F aqui ele vem da palavra em inglês file. File, traduzindo literalmente, significa arquivo. E por que arquivo? Por que esse F de file aqui? Na verdade, fgetS, como nós veremos lá na frente no nosso curso, quando a gente for aprender a trabalhar com arquivo texto, fgetS é uma função muito utilizada para fazer a leitura de texto do arquivo. E aí faz sentido, olha, o get pegue uma string de onde? Do nosso arquivo. Contudo, essa função ela é bem genérica, então a gente consegue utilizar ela também para fazer a leitura de texto a partir do teclado. Vamos falar agora aqui dos parâmetros que essa nossa função recebe. Perceba que quando eu coloco o mouse aqui, ele exibe aqui para a gente uma mensagem mostrando que essa função recebe um primeiro parâmetro do tipo char, um segundo parâmetro do tipo inteiro, e um terceiro parâmetro, que neste caso aqui está apresentado como file, mas, de novo, nós ainda não vamos trabalhar com arquivos. Então vamos entender o que são esses 3 parâmetros. O primeiro parâmetro que eu tenho que passar para a função fgetS é onde eu desejo salvar o texto que será lido. No nosso caso, é o nosso vetor palavras. O nosso segundo parâmetro, perceba, é do tipo inteiro. Max count. O que significa isso aqui? Basicamente é a quantidade máxima de caracteres que deve ser lido. Que número que é esse então? Que número que a gente coloca aqui? O tamanho do nosso vetor. Perceba, eu tenho aqui um vetor, vamos alterar aqui para 50 caracteres. Então o tamanho que eu vou colocar aqui é o tamanho do meu vetor. 50. Desta forma, eu garanto que se o usuário digitar 70, 80, 100, 500 caracteres, a função fgetS vai ler 50 e vai colocar aqui no nosso vetor 50 caracteres. E o restante? O restante será perdido. Por fim, nós temos que informar aqui no terceiro parâmetro, perceba, um file, um arquivo, de onde será lido esse texto. No nosso caso, não será de nenhum arquivo. Nós queremos ler do buffer de entrada. Nós queremos ler o texto que será digitado no teclado. Como que eu digo isso, então? Nós podemos acessar o buffer de teclado ou a entrada padrão do computador digitando aqui std in. Perceba que nós temos aqui o std in, que é a entrada padrão. Nós temos o std out, que é a saída padrão. Neste caso, nós queremos o stdin, a entrada padrão do nosso computador. E qual é a entrada padrão do computador, ou de todos os computadores, desde que você não tenha mudado, claro?
é o teclado. Então, toda vez que eu quiser ler uma string do teclado com fgets, os 3 parâmetros são: primeiro, onde eu quero salvar esse texto. O segundo, qual a quantidade máxima de caracteres que pode ser lida. E o terceiro, stdin, a entrada padrão do nosso computador. Vamos ver aí se vai funcionar direitinho? Eu vou compilar o meu programa. Temos aqui então a mensagem, digite seu nome. Eu então vou digitar aqui um nome diferente para variar um pouco. Maria das Graças dos Santos. Nem sei se existe alguém com esse nome, mas enfim, apenas para a gente testar. Vou então pressionar Enter. E aí ele leu aqui Maria das Graças dos Santos. Perceba que ele leu o nome perfeitamente. Agora eu vou fazer o seguinte teste. Eu vou então alterar o meu vetor aqui para tamanho 10. Lembrando, se eu alterei o tamanho do meu vetor, eu tenho que também alterar este inteiro aqui. Agora, a nossa função pode ler no máximo 10 caracteres. Eu alterei o meu programa, então eu vou compilar novamente. E agora você vai perceber um detalhe muito interessante aqui. Olha só. Você talvez, ou muitos estudantes pensam isso. O meu vetor tem tamanho 10, eu disse que ela pode ler no máximo 10 caracteres, certo? Só que essa função ela é um pouquinho mais inteligente. Pense comigo, toda string tem um delimitador. O que é esse delimitador? Tem um caractere especial que indica o fim de string. Nas próximas aulas nós vamos ver em detalhes como identificar o fim de string. Então a questão aqui, se eu digito uma string com exatamente 10 caracteres, com o fim de string, que é um caractere, nós teríamos 11 caracteres. E 11 caracteres vai extrapolar o tamanho do nosso vetor, certo? Então o que essa função faz? Eu passei aqui o tamanho do meu vetor, que é 10. Automaticamente ela sabe que o vetor tem tamanho 10. A minha string vai ter no máximo 9 caracteres, porque a 10ª posição vai ser utilizada para marcar o fim da string. Olha só, eu não vou digitar nenhum nome aqui agora, eu vou digitar algumas letras aleatórias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perceba que a minha 10ª letra é a letra U. Quando eu pressiono Enter, olha só, 2, 4, 6, 8, 9. Por que 9? Porque na última posição a função vai colocar ali o nosso delimitador de string, o caractere que indica o final da nossa string. Eu vou pressionar Enter, eu vou alterar para 15. Então agora a minha função pode ler no máximo 15 caracteres. Olha o que vai acontecer. Novamente, eu vou digitar algumas letras aleatórias e aí eu vou digitar 15 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a 15ª letra que eu digitei é o Z. Eu vou pressionar Enter e aí, então, ele leu até o X. A função lê 14 caracteres e preenche o nosso vetor. E aí, na última posição, ela vai colocar, então, o caractere que indica o fim de string. Então, fique atento a esse detalhe quando você for utilizar a função fgets, ok? Se ficou qualquer dúvida, posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E já sabe, né? Deixou seu like nessa aula? Deixa seu like aí, vai, isso ajuda muito o canal. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai, ajuda o canal a chegar aos 1000 inscritos. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.